Vamos ler a Escritura, irmãos? São João, capítulo 1. São João, capítulo 1, verso 28. Vamos ler. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Até aqui. Sentai-vos. Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Nós vamos falar aqui nessa noite sobre atitudes, né? Atitude cristã, atitudes que salva, ou atitude que destrói, né? Ou ela salva, as nossas atitudes salva, ou causa dano. Nós vamos falar baseado nessas mensagens aqui, ó. Pondo-nos ao lado de Jesus, a igreja e sua condição. Primeiro eu quero ler aqui algo que eu achei muito bom aqui, que aconteceu da atitude de um funcionário de um frigorífico. Talvez alguns conheçam, né? A atitude dele salvou a vida dele. A atitude de um funcionário de um frigorífico, ele, quando entrava na portaria, ele de manhã e saía à tarde, ele cumprimentava todos os que encontrava, inclusive o vigia no turno da noite. Ele dizia: bom trabalho, boa noite para você. Então era um tipo de funcionário assim. Então aquilo ficou marcado, né? Todo mundo conhecia ele, porque ele tinha aquele jeito de falar. Então certa tarde o vigia não viu ele sair, porque ele não passava sem desejar boa noite e bom trabalho. Então o vigia não viu ele sair, esperava que ele viesse para dar aquele bom trabalho para ele, né? Desejar uma boa noite. E ele não passou. Todo mundo foi embora e o homem não passou. Aí o vigia ficou preocupado. Mas ele não passou aqui, eu não vi ele aqui, não vi passar. E pensou: vou procurar ele lá dentro. Talvez ele ainda ficou trabalhando. Saiu procurando lá dentro. E escutou algo batendo assim naquela estufa. Batendo forte. Aquelas estufas só abrem para o lado de fora. Por dentro você não abre elas. Pelo menos não abria um tempo atrás, né? Agora pode ser que abre. Ele tinha ficado preso. Ele entrou lá e alguém fechou e não viu ele. E ali ele estava desesperado. Então o vigia escutou batendo, foi lá e abriu. Era ele. Estava quase congelado. Estava andando para lá e para cá para não congelar, né? Então abriu, salvou a vida do homem. Foi para o hospital, mas salvou a vida do homem. Então a atitude dele salvou ele. Porque se ele não fizesse aquilo, o outro não ia achar falta dele. E no outro dia ia achar um defunto congelado. Você vê, então, são atitudes que as pessoas têm que salvam a vida deles. E marca as pessoas, a pessoa guarda aquilo, as boas atitudes, né? Contínua, não é só uma vez não, contínua. Então aí a gente pode dizer assim, no trabalho contínuo, e assim vai, né? Você é contínuo e tem aquele respeito pelos outros,
e deseja um bom dia, uma boa tarde, aquilo marca. Então as pessoas acham falta. Então ele foi salvo pela atitude dele. Está vendo? Simples, porém, tem um grande valor, né? Tem outra coisa que eu gosto de ver as pequenas coisas assim, eu observo, depois porque tudo é uma lição para nós. Se você observar, o irmão Branco diz que você vê Deus em tudo. Se você observar como o irmão Branco observava, Jesus e os demais, né? Observava, e tem muitos que observam isso. Pequenas coisas parecem não ser nada. Eu até marco para não esquecer, né? Mas esse eu vou falar. Eu e minha esposa vinha chegando em casa, então tinha uma pombinha correndo, uma pombinha daquelas rolinhas. Fomos olhar por que ela não voava. Um animal tinha pegado ela e comido uma parte da asa dela. E ela não podia voar mais, estava saindo sangue. Aí minha esposa falou, vamos pegar ela para cuidar. Deu trabalho para pegar, mas pegamos. Aí ela pediu uma gaiola emprestada e começou a cuidar dela, da comida, tudo ali, água, e tratar dela. Vários dias, cobriu para a chuva não molhar. E a asinha dela foi crescendo novamente. Foi crescendo novamente. Com uns 15 dias por aí, ela estava boa, né? Mais ou menos 15 dias. Estava novinha de novo. Já voando lá dentro, assim. Falou, agora é hora de soltar ela. Abrimos a porta, demorou a sair. Já estava gostando até do local, né? Sarou. Saiu, deu um voo na casa, olhou, parece que agradecendo e foi embora. Desapareceu. Então você vê, a atitude salvou uma pombinha. Ela ia morrer. Porque se ela ficasse ali, ela ia morrer. O animal ia pegar ela, não voava mais. Então, aqueles tempos de prisão para ela, foi para curar ela. Aquele tempo que ela esteve presa, ela sarou. Se ela ficasse viva lá fora, ela ia morrer. Então, houve a prisão, ela foi cuidada, e o que acontece? Ela conseguiu voar de volta. Então, muitas vezes a gente pensa assim, uma enfermidade, o que faz? É uma prisão para nós. Prende você em casa, ou prende você no hospital. Mas se você ver depois, é para o bem. O que acontece? Tua fé aumenta, sua humildade aumenta, você dá valor nos outros, porque você depende dos outros. Quando a gente está sadio, parece que a gente não quer depender, né? Mas aí você depende de enfermeiro, você depende da esposa, você depende do esposo, você depende de irmãos e assim vai. Você depende de oração dos outros, pede oração, e Deus deixa acontecer isso. Mas acontece que nós fica mais humilde, nós fica mais, dá valor mais aos outros, dá valor na igreja, dá valor no pastor, nos irmãos, na família. Então tudo a gente tem uma lição e aprende, não para ficar mais orgulhoso, é para ficar humilde, receber de Deus mais. Qual o tempo que você ora mais? É quando nós estamos doentes. Qual o tempo que você ora mais? A hora de um perigo. À noite você sente uma dor, você ora. Você lembra, né? Por quê? Porque é a hora que você está precisando de Deus, então você sabe agora, aí você lembra de orar. Então Deus permite as coisas para quê? Para nós chegar mais perto dele. E aí nossas asas da fé vai crescendo, tá vendo? Você voa mais alto. Então não há nada que te abala. Tudo que acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Do jeito que a Bíblia fala, é assim nós cremos. Tudo acontece para um propósito. É para o bem. Agora, se eu saber que isso é para o bem, eu não vou me alvoroçar, não vou me abalar, não vou me agitar. Eu vou esperar. Vou ver o resultado de tudo isso. Então, o irmão Brando fala das atitudes aqui, ó, cristã. E eu vou começar aqui nessa
pondo-nos ao lado de Jesus. Primeiro eu quero ler aqui onde ele fala no outro assunto, mas para nós guardar isso aqui, ó. 103. Vocês se recordam qual era a interpretação daquele sonho que tive? Falou de um sonho que ele teve. Na verdade foi uma visão, né? Volte e armazena alimento. Onde era o armazém? Esse tabernáculo. Onde há qualquer coisa como isso no país, por aqui, em qualquer parte, que se compare com a mensagem que nós temos? Claro, nossos irmãozinhos aqui, que estão por aqui, essas outras igrejinhas, somos nós, somos um. Para onde iríamos para encontrar isto? Aponte sua comparação em qualquer parte. Você vai diretamente para os credos denominacionais. Você se afastará imediatamente do nome do Senhor Jesus. Você se afastará imediatamente destas outras coisas. Veja, aqui está onde o alimento foi armazenado. Bem, uma mensagem que preguei aqui para todos vocês. Veja, eu já preguei de 1 até 6 horas para vocês em uma mensagem. Bem sei, tivesse que usar uma daquelas mensagens, eu tomaria uma semana para tomar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Porque ela foi armazenada aqui. Está nas fitas. Isto irá ao redor do mundo, nas fitas, onde as pessoas em suas casas, estas fitas cairão bem nas mãos dos predestinados de Deus. Está aqui. Agora, se é um predestinado, caiu na tua mão, e não só na mão, no coração. Da mão foi para o coração. E no sonho que ele fala lá, o anjo disse, armazene alimento. E foi armazenado lá, depois foi distribuído. E caiu na mão dos predestinados ao redor do mundo. Deus cuida ou não cuida? Você está vendo? Deus trabalha numa simplicidade tão grande, irmãos. Quando a gente lembra disso, você vai orando assim pelos... Senhor, obrigado por aqueles que foram usados lá para começar a gravar as fitas. Obrigado por aqueles que imprimiram para a literatura. Isso é gratidão, reconhecimento. Obrigado por aqueles que viajaram com isso, ou mandaram. Obrigado por ter chegado na igreja e tal, e obrigado por chegar aqui, e obrigado por chegou nas minhas mãos. É uma corrente, irmãos, de ser humano trabalhando para que isso chegue para todos eleitos. Aí pega assim e fala, parece que não tem valor nenhum. Eu tenho tanto ciúme dessas mensagens aqui, ó, que eu já emprestei para alguém assim, e eu até dei para ele, eu vi jogada depois, eu peguei. Lá no serviço, né? A pessoa não deu valor, peguei ela de volta. Estava jogada, até molhou. Aquilo dói no coração da gente. Porque é uma coisa que é só para eleito. Para nós isso é maior que qualquer tesouro que pode ter nesse mundo aí. Você já pensou, a ordem foi dada, armazene alimento. Alimento espiritual. Ao redor do mundo. Ele pode dirigir a palavra, ele dirigirá tudo exatamente seu curso. Esta é a razão pela qual ele me enviou de volta para fazer isso. O irmão Brando ia para o estrangeiro e Deus falou, não, volte. Armazena alimento aqui. Ele me proibiu de ir ao estrangeiro. Vê? Ele ia para o estrangeiro. Agora você pensa só, Deus estava pensando em nós, todos eleitos. Nós talvez nem tinha nascido, alguns de nós não tinham nascido nesse ano aqui.
deixa eu ver aqui, 62. Muitos de nós não tinham nascido. E Deus já tinha pensado, vou preparar esse alimento para aquele lá. Ainda vai nascer em tal ano. Agora, o perigo é nós acostumar e não valorizar como tem alimento na nossa casa, né? Você quer ver dar valor em alimento? É se começar uma coisa faltar aí nos mercados e a correria começa para estocar coisa e não tem. Não vai jogar um grão de arroz no chão. Não vai jogar um grão de feijão no chão. Por quê? Está faltando. Irmão, nós estamos com uma fartura de mensagens, de sermões para todos. Todo lugar tem gente pregando. Mas isso vai acabar. Isso vai parar um dia. Isso vai parar. Porque nós sabemos que no tempo de Noé, ele pregou, vai chover, arrependa-se. Vai chover, vai haver um dilúvio, vai cobrir tudo. Todo ser humano vai morrer. Todo ser que vive. Mas chegou um dia que Noé se calou. 7 dias dentro da arca. Ele se calou. E aquilo ainda estava lá fora. Aquela mensagem sem palavra estava lá fora. Falando para eles, vai chover. Mas não tinha chuva ainda. Então aquela unção de Deus de salvação tinha parado já. Agora Deus não estava salvando mais ninguém mais. Já estava salvo dentro da arca. Mas foi um tempo de espera. 7 dias ali. E foi o tempo mais difícil que teve. Quando Deus não falar. Você já pensou quando Deus não falar? O homem vai continuar falando, mas e Deus? Quando Deus não falar mais? Os homens vão continuar lendo a Bíblia e pregando. Mas o que adianta homem pregar bonito e teologia e tudo mais? Se Deus não falar. Graças a Deus que Deus ainda está falando. Deus ainda está falando. Está curando. Agora, até quando Deus vai falar? Foi 120 anos Deus falando através de Noé. E essa mensagem, pelo que se diz, desde 65, né? 63, que realmente a mensagem começou a ser pregada, né? Antes era milagres e cura. Antes. Depois que veio do selo, aí veio sim a revelação da palavra. Quantos anos isso já faz, né? Agora vamos aqui. 130. Estamos falando sobre atitude, né? Haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos. E se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo puder apontar para aquele incrédulo ou para aquele assim chamado cristão naquela vizinhança, para lançar sombra sobre aquele homem, ele o fará. Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Quem faz isso aqui? O diabo, ele diz. Tudo que o diabo puder apontar para o incrédulo ou para um que, assim chamado cristão. Não contar suas coisas ruins. Apenas contar suas boas ações. Boas ações não chamam atenção, né? Você já notou isso? Quando você fala uma boa coisa daquele irmão, ninguém quer comentar muito sobre aquilo. Mas fala uma coisa ruim. Peraí. O diabo gosta dessas coisas, porque ele gosta de mexer do que é dele. O que é dele. As coisas boas não são dele, então. Mas as coisas ruins são dele. Então, peraí. É só isso? Não. Está vendo? Vamos contar coisa boa, então não vai ter muito, né? Apenas fale das
coisas boas que você sabe a respeito dele. Se não há nenhuma coisa, se não há alguma coisa ruim, deixe isso de lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Vem. Agora nós estamos querendo enquadrar nessa atitude aí, cristã, né? Nós queremos encaixar nisso aí, porque caso contrário, é do outro lado. Deus nos ajude a nos encaixar nessa aqui. Nesse homem aqui que possa tirar o outro do buraco, não empurrar. Nunca tente afundá-lo mais. Ele já está no fundo. Tente levantá-lo. Mas muitos de nós, muitas pessoas hoje, eu posso dizer, tentam dizer isso, fazer isso. Se eles pudessem simplesmente conseguir outra coisa para poderem dizer que realmente fosse ruim. Agora, por exemplo, se um de vocês, irmãos, cometesse um erro e fizesse algo errado, uma vez que você está sujeito a fazer isso, eu também estou, cada um de nós. Mas enquanto seguirmos, vamos nos lembrar que somos irmãos. Nós somos irmãos. E se tivermos qualquer luta, vamos lutar um com o outro. Juntem isto. Tragam isso diante de nossos irmãos e resolvam isto. Lutar contra o inimigo junto, não contra o outro, né? Um com o outro é junto, né? Não é contra, um com o outro, lutar um com o outro, juntos. Contra o inimigo. Agora, ele fala aqui da família Brana, né? Agora eles o faziam na família Brana. Se um dos pequenos fizesse algo, eles iam contar aquilo ao Bill, porque eu era o maior. E eu tinha que me colocar ali e ver qual estava certo e errado. Bem, minha decisão era qual estava certo e errado. Se eles ainda assim não criam em mim, então eles saíam escondidos de mim e brigavam. Mas eles permaneciam sendo irmãos. Você vê? Eles brigavam no quintal, um com o outro. E brigavam no jardim, um pelo outro. Então esta é a maneira que era. Continuamos sendo irmãos. Está falando do ser humano, né? Desse jeito, mas o cristão é além disso aqui. O cristão não briga um com o outro. Porém, Jesus... Eu pulei aqui. Bem, essa é a maneira que nós temos que fazer isso, vê? Se você tem algo contra alguém, seu irmão, não conte para os outros sobre aquilo que é errado. Chegue para ele e fale. E então, se ele for discutir contigo, então leve alguém com você. Está vendo? Então, eu mesmo tenho que falar com o irmão. Não falar nas costas dele, né? Eu vou falar com ele. Porém, Jesus, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podia encontrar. Tentaram diminuí-lo diante do povo. E isso é o que o diabo deseja. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Essa é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Andar como um verdadeiro homem de Deus. Falar como um verdadeiro homem de Deus. Andar como um verdadeiro homem de Deus. Agir como um homem de Deus. Viver como um homem de Deus. Porque o diabo, o seu adversário, tentará como um leão que ruge devorar o que ele puder. Por que eles fizeram isto? Por que eles fizeram isto? Eles tinham inveja dele. Essa foi a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Ele tinha o ministério de Deus.
E eles sabiam disso, porém isto era contrário a seus credos. Então eles tentavam diminuí-lo. Faziam tudo que cada manchinha que podia encontrar para tirá-lo do caminho. Eles queriam que ele passasse. Eles queriam que o povo o denunciasse. 142. Mas veja, aquilo não tem nada a ver com isto. É um demônio tentando lançar uma sombra em você. Eles estão sempre tentando te apontar algum velho navio que naufragou no litoral. Porém, não te apontam aquele que completou a viagem em segurança. Isto é certo, veio. Eles sempre apontam um que afundou. Não aponta aquele que chegou. Uma atitude de cristão não é essa, né? Para ser um cristão nessa era, como diz, é a coisa mais difícil. Tem até uma mensagem com esse título, né? Como é difícil viver uma vida cristã. É difícil mesmo, porque você tem que se submeter à palavra, você tem que nascer um cordeiro, você tem que ceder seus direitos. O que Jesus fez? Cedeu todos os seus direitos. Para quê? Para que nós fôssemos salvos. Jesus cedeu todos os seus direitos. Agora, para nós é a mesma coisa, irmãos. E a coisa mais difícil é você ceder os seus direitos. Eu tenho direito, eu tenho razão. Mas se nós pudéssemos deixar tudo isso de lado e caminhar como cordeiro. Vê? Aqui na igreja sua condição. 37. Você não poderia amar nada que não fosse de sua própria natureza. O amoroso tem que se unificar com o amor. Um marido e uma esposa têm que amar um ao outro, se eles alguma vez vencem as dificuldades. A família tem que amar um ao outro, se eles alguma vez vencem as dificuldades. Alguma coisa para ser amada. Você busca em todo lugar encontrar uma moça para ser sua esposa que você ame. Ela busca encontrar um marido que ela possa amar. Vê? Tudo que fala é o amor. E o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se irrita, não se porta com indecência. 2 Coríntios 13, né? Agora o inimigo está aí para nos pôr obstáculos na nossa frente, para nós não chegar a adquirir essa natureza do cordeiro. E ele vai usar alguém para pôr obstáculo, para nós dar ouvido, a isso, vê? E Deus busca, tentando encontrar uma alma que Ele possa amar, desta forma. Ele se representou aqui sobre a terra como uma pomba dócil e um cordeiro dócil. Você viu? Pomba e cordeiro se uniram. A pomba e o cordeiro deu certo. Ela guiou o cordeiro. Se viesse um corvo não dava certo. Um falcão não daria certo com o cordeiro. A pomba e um lobo não daria certo. Tinha que ser a pomba e o cordeiro. E um cordeiro dócil. E esse cordeiro, num minuto, vê só, ele se representou aqui sobre a terra como uma pomba dócil e um cordeiro dócil. Se esse cordeiro, num minuto, em algum dia, se revestisse da natureza de um lobo raivoso, essa pomba teria estado voo imediatamente, teria se ido. Porém, o cordeiro, ele não tem nenhuma grande opinião de si próprio. Um cordeiro é uma criatura
que quando está perdido, ele está desesperadamente perdido. Uma ovelha não pode encontrar seu caminho de volta. Essa é a razão pela qual o bode a guia para a morte. Ela não pode, Deus nos comparou com uma ovelha. Quando nós estávamos perdidos, nós estamos perdidos. Não há caminho que nós possamos encontrar por nós mesmos. E há somente uma maneira de fazer isso. É se submeter a nós mesmos, ao pastor do rebanho, e ele faz a liderança. Está vendo? Olha o segredo. A ovelha, ela não sabe escolher o caminho certo. Você fala, mas eu soube. Não, foi Deus que te pegou. Foi Deus que te escolheu. Senão nós estaríamos perdidos por aí, ó, ainda, vagueando por aí. Então, uma coisa que nós temos que crer, Deus foi me buscar. Foi Deus que foi me buscar. Porque se eu sou ovelha, eu estaria perdido. Se eu sou cordeiro, eu estaria perdido. Não sabia o rumo, não sabia o caminho. Só que agora você não pode tirar o olho do pastor. Não pode tirar o olho de Jesus Cristo. E do cheiro dele, né? Eu creio que a hora que elas abaixam a cabeça assim, ó, ela sente o cheiro dele lá ainda. Está ali na frente. O pastor está ali na frente. Essa liderança, irmão, sem essa liderança, nós estaríamos tudo dispersado. Por isso que quando esse pastor, Jesus Cristo, fala aqui, ele que segura nós aqui, sabia? Não é o melhor pastor que vai segurar nós aqui, não. É o nosso pastor que segura nós aqui, gente. Você fala, eu estou aqui até hoje porque tem um pastor que cuida de mim. Claro que ele vai usar o pastor humano, mas não é o pastor sendo melhor que o outro que vai segurar nós. Não é o mais eloquente. Você vê que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ao estranho não seguirão. Nós gostamos de ouvir um pastor de fora, mas claro que se o pastor dele é Jesus Cristo, ele vai falar a mesma língua que nós. Nós entendemos o que ele fala. Se ele falar algo diferente, fala, opa, está estranha essa voz. Está estranho. Gente, tem um valor tão grande isso, né, que você ter o Espírito Santo como líder, como seu guia, você não vai se perder mesmo. Você já pensou você seguir esse líder e de repente você não vê mais ele assim? Não, esse líder você pode confiar. Ele disse que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco. E ele teve todas as eras. Falei assim, mas e aquele quando eu vi a morte dos cristãos nas arenas? O irmão Branco disse que ele estava ali dando força para eles morrer. A era do boi era para morrer como sacrifício. Era a era do sacrifício. O Espírito Santo deu força para eles morrerem nas fogueiras. Para eles morrerem nas cruzes, nas arenas. Porque aquela era a era do boi. Se ele não tivesse com eles não iam conseguir se entregar à morte. Eles iam fugir. Você vê como Deus veio com eles? Deus estava com eles. Nas eras das trevas, Deus estava com eles. Atravessou tudo aquilo com eles. Mas para os críticos, não. Deus abandonou aquele povo, deixou eles morrer sozinhos. Não, Deus nunca abandonou. Eles tinham que morrer. Agora, na última era, Deus está aqui. Agora Ele está tentando tirar nós do engano, irmão. Engano de morte. Porque não é a morte física, é a morte espiritual que é pior. E é tão enganoso que o diabo fica pondo tudo quanto é coisinha para você se entreter e dar ouvido. Porque agora é a hora da morte espiritual. Que é a mais perigosa que existe, é a morte espiritual. Doutrina errada,
e entrar, dar ouvido ao que o Satanás diz, usando até alguém da igreja, que o irmão Branham disse que ele pode usar alguém, na que atitude. Nós não estamos livres disso aí não. Nós temos que se cuidar. Eu não quero ser um instrumento desse camarada não. Não quero. Peço a Deus que nunca me deixe ser um instrumento dele, para dispersar meus irmãos, para tirar irmãos da comunhão com Deus. Você já pensou? Que coisa! Ele é tão astuto que se ele não pode trazer um de fora, pela aquela palavra da igreja, ele usa um de dentro. Ele pode usar alguém de dentro que dê ouvido a ele. Mas como nós estamos unidos aqui nos cultos de quarta-feira orando, nós vamos manter isso, né? Deus, mantém esse inimigo fora, o espírito mal, não o irmão. Mantém ele fora. Não deixe ele fortalecer aqui não, porque o Espírito Santo é mais forte. Agora nós temos que estar unidos. Se nós não estivermos unidos, então, aí ele tem mais força. E o irmão disse, une-se vocês mais ainda, então aquele que o inimigo está usando, ou se converte, ou ele vai. Ou se converte, ou vai. Então é Deus que faz o trabalho, nós só oramos. Nós só oramos, e Deus faz o trabalho. Quem tem que tirar é Deus, e se tiver que converter é Deus também. Nós vamos converter quem? Você vê, irmão, nós somos só ovelha. A ovelha não fala assim, oh, você tem que virar ovelha. Não, ela já nasceu ovelha. Elas olham uma para a outra, então tudo tem lã. Tudo tem um chifrinho. Tudo está lá. As cabecinhas são igual. Fala assim, opa, se tem um lobo, você é diferente, hein? Mas nós não podemos, lá tudo é ovelha. Está vendo? Graças a Deus que Deus não dá essa visão para nós ver quem é e quem não é, né? Nós queremos que todos é. Só Deus que sabe quem não é. Deus sabe. Só que Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Mas nós assim mesmo não vamos julgar ninguém. Deixa que Deus faz o trabalho, né? Deus faz o trabalho. Tem muita gente que sai, aí sofre um pouco, volta. Está na mão de Deus. Se nós continuar orando por aqueles que se afastam, Deus traz eles de volta. Agora, se não tiver amor por eles, foi porque não é dos nossos. Não é bem assim, não. Nem todos que saem, não é dos nossos, são dos nossos. Porém, ouviu alguma coisa e aquilo foi um obstáculo para ele. Saiu triste. Mas se nós orar com amor mesmo, trazer ele para o coração, Deus traz ele de volta. Deus traz, está vendo? O irmão Brando fala naquela mensagem de humildade, se nós, o que traz o poder de Deus mesmo é a humildade, reconhecer, que nós não somos nada sem um ou outro, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Você pensa que quarta-feira estão orando para todos os irmãos, todos. Eu falei, eu não preciso das orações dele. Quem sou eu para falar uma coisa dessa? Talvez eu estou andando lá na rua e Deus me livre de um acidente, porque os irmãos oraram por mim. Talvez Deus te livre de um acidente lá, porque os irmãos oraram por você. Não vai pensar que é só a sua oração, não. É uma corrente forte que segura os elos. Irmãos, vamos pensar desse jeito. Se você lembrar do irmão, já pensa numa oração por ele. Porque nós estamos numa batalha, todo mundo sai para trabalhar, uma batalha, correndo perigo. Irmãs em casa correm perigo em todo lugar. Mas se estamos aqui hoje, é pelas orações. Os pastores que oram por nós e nós um pelo outro. Vamos lembrar disso. Esse é o amor. Deus está buscando uma alma que Ele ama, vê? Quando nós estamos perdidos, nós estamos perdidos. Não há caminho de volta. Mas isto é, submeter nós mesmos ao pastor do rebanho e ele faz a liderança. Agora, uma outra coisa que o cordeiro é,
o cordeiro está desejando submeter seus direitos. Agora Deus deseja que nós sejamos cordeiro. Deus deseja que nós sejamos cordeiro. É um desejo dele? Se é um desejo de Deus, vai se cumprir. O desejo dele com o nosso desejo vai se cumprir. Mas tem uma coisa: ceder os nossos direitos. Porém, há muitas vezes que nós não desejamos submeter os nossos direitos, ceder nossos direitos. Muitos de vocês dizem: bem, eu tenho direito. Irmão Brana, isso é verdade, porém, está você desejando ceder seu direito? Está você desejando sacrificar os seus direitos para que Deus possa te guiar? Jesus, eu tenho direito de ir para cá. Mas está você desejando ceder esse direito para que Ele possa te guiar? Esse é que é o problema com nossas igrejas hoje, na grande maioria. Que a mansidão do Cordeiro de Deus, nós estamos supostos a sermos Cordeiro. Nós temos nos tornado tudo mais, exceto cordeiros. E essa é a razão que, tão logo que nós tomamos essa atitude, a pomba do Espírito Santo alça seu voo e parte. Então, se eu não ceder os meus direitos, o que acontece? A pomba alça seu voo. Se o Cordeiro de Deus houvesse feito mais simples rosnado, como um lobo, ou houvesse feito algo contrário que é dócil, a pomba houvesse permitido, a pomba teria tomado seu voo. Ela teria partido num minuto. Falando de Jesus, né? Essa é a razão hoje que nós estamos nos perguntando: qual é o problema com a igreja pentecostal? Isso é porque nós temos nos revestido de uma natureza diferente. Nós temos nos revestido de uma natureza que nós desejamos nossos direitos. Nós vamos fazer o que nós entendemos que é direito fazer. E nós nos tornamos arrogantes. Nós nos tornamos hostis, nós nos tornamos indiferentes, nós permitimos o temperamento entrar, nós permitimos o egoísmo entrar. Um cordeiro vem, quando vem ao templo, ele possui sua própria lã, que é seu direito. Ele possui a sua lã. Porém, eles tomam o cordeiro e o levantam em cima de um cepo, ata seus pés completamente. Ele nunca escoceia, ele nunca se alvoroça. Você simplesmente tira os direitos, seus direitos dele em seguida, porque ele é um cordeiro. Ele não pode fazer nada mais, porque essa é sua natureza. Porém, cruze uma vez o caminho de um cristão, você saberá se ele é um cordeiro ou um bode. Você saberá o que ele é, opondo-se uma vez a ele. Essa é a razão hoje pela qual as nossas igrejas estão na condição que elas estão. Essa mensagem, irmão, ela é para cordeiro. Então, Deus vai trabalhando em nós. Ele deseja que nós sejamos cordeiro, e nós também desejando. Se eu desejo, então vou ceder meus direitos. Que direito eu tenho? Dentro da Bíblia, é obedecer a voz de Deus para esse tempo. Quando ele diz, não fale mal do outro, está vendo? Eu tenho o direito de falar? Não vou falar, vou ceder esse direito. Não tome partido assim, com outros, errado. É meu direito? É. Não vou tomar. Está vendo? Obedeça a voz da pomba. Ela vai nos guiar para onde? Guiou Jesus até para o matadouro. Está vendo?
o Espírito Santo guiou Jesus para o matadouro. Mas ele foi obediente e cumpriu. Seja feita a tua vontade. Está vendo? E nós temos que chegar a isso, irmão. Então nós vamos passando o tempo. E aí você fala assim, mas meu Deus, eu quero notar uma melhora em mim. Eu quero saber se Deus realmente está trabalhando em mim. Porque eu quero ver a mudança em mim, não no outro. Eu quero ver em mim. Ou eu estou só daquele jeito? Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Eu tenho que ver essa mudança em mim. Porque se Ele está trabalhando em mim, você olha uma casa em construção, ela não muda? Diferente? Você vê, está subindo um prédio ali, ele está numa laje, de repente já está na segunda laje. De repente está na terceira. De repente tem um telhado. Está mudando, está ficando diferente. Agora nós temos que olhar para nós mesmos e ver. E Deus vê essa mudança em nós. Se a obra está sendo aperfeiçoada individualmente, então vai haver diferença nessa casa, nessa construção vai ser diferente. Vai haver. Porque Deus não para a obra. Se Deus parasse, então eu falaria, eu estou com 10 anos do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. Não. Só se eu der ouvido a outras vozes laterais, né? Aí sim, eu posso atrasar a obra de Deus. Eu posso, em mim, não nos outros, em mim. Eu que atraso a obra de Deus em mim. Como disse aqui, arrogante, orgulhoso, né? Não sei do meu direito, é esse, pronto. Então eu estou atrasando a obra em mim. E eu posso prejudicar os outros. E você, quando a gente está prejudicando a gente mesmo e não vê a obra na gente, você não vê no outro também. Aí o inimigo não mostra a obra no outro que está indo avante. Não, são tudo do mesmo jeito. Não, irmão, não são não. Deus está trabalhando com alguém que cede os direitos aqui. Deus está trabalhando com alguém de nós que está cedendo os direitos. Desejando ser cordeiro. Porque a natureza tem que combinar. A obediência com o dominador, né? A obediência com aquele que manda, Espírito Santo. Você vê que Jesus foi obediente, né? Vamos mais aqui um pouquinho mais só. 61. Então a primeira coisa que você sabe, quando você começou fazendo essas coisas, você deixou cair as barras. Você começou se comprometendo, então a igreja começou a ter pequenos cacarejos, facções entre si. E alguém disse, você sabe, o pastor é assim e assim, o diácono é assim e assim. Alguém fala isso aí. E a primeira coisa que você sabe, você deu ouvido a isso. Essa é a razão pela qual você tem tantos problemas. Se eu der ouvido a isso, eu vou entrar em tantos problemas e eu penso que é os outros. E é eu que dei ouvido a isso. O diácono é assim, o pastor é assim, assim. Agora olha só, é porque você tem começado a escutar ao diabo. Irmão, qual de nós que quer escutar o diabo? Nenhum de nós quer escutar. Mas talvez nós podemos escutar um irmão, meu Deus, que sendo usado, isso é verdade. Nós não queremos ouvir o diabo. Fala assim, aquele grande demônio terrível, não. Mas se ele vier através de uma pessoa, você já pensou nisso? Se ele vier, como o irmão está dizendo aqui, ó, ele vem através de uma pessoa. Facções, ó, entre si. E alguém disse. Você sabe, o pastor é assim? Quem que disse isso? É alguém. Um ser humano que disse isso aí. Mas qual que era a voz por trás? O diabo.
Isso é sério, nós estamos na presença de Deus aqui. Isso é sério. É porque você tem começado a escutar ao diabo. Escutando um rosnado, ao invés de haver escutado a dócil pomba, o Espírito Santo. A pomba de Deus que lhe conduziria, lhe guiaria, lhe amaria, lhe abençoaria. Irmãos, é melhor ouvir a pomba, o Espírito Santo. Fala assim, ore por ele, ore por ela. A voz da pomba é essa aí. Agora a voz do outro, olha, veja, aquele lá é assim, aquele lá é assim, aquele lá é assim. Agora, se nós deixar, ele usa nós como instrumento. Você lembra que Pedro foi usado uma vez? Junto com Jesus, escolhido apóstolo de Jesus Cristo. De maneira nenhuma o senhor vai morrer, Senhor. Aí Pedro falou assim, Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Está vendo? Estava em Pedro, naquela hora estava em Pedro, usando ele. Agora a astúcia do inimigo é muito grande, porque ele, se nós damos ouvido a isso, nós estamos dando ouvido a ele, o Satanás, né? Mas aqui está o conselho da pomba. Não dê ouvido a isso. Fique firme na tua posição. Irmãos, fique firme, Deus proverá tudo. Deus proverá tudo, como proveu para Abraão. Pode estar difícil o que for, pode ter pouca gente, pode ter... Não olhe para esse lado aí não. Deus proverá tudo. Se Ele me chamou, Ele proverá tudo o que eu preciso. Agora tem que ter aquela paciência que Abraão teve, né? Eu falo, eu sou filho de Abraão, então vamos ter a paciência de Abraão. Eu sou filho de Abraão, então aguarde o tempo de Deus abençoar. Uai, sou filho de Abraão, só a hora que é. Vou te dar a terra, Abraão, é tua? Não. Vou te dar um filho, Abraão, 25 anos depois. Aí sim prova que sou filho de Abraão pela fé. Mas cada dia está ficando pior. A fé dele estava aumentando. Cada dia que parecia que a coisa piorava, a fé dele estava aumentando. Até que ele foi transformado e teve o filho. E o que nós temos recebido é o seguinte, que isso aqui vai ficando igual eles ficaram lá, ó. Sara, mais velha, mais sem condição, Abraão mais velho, sem condição. E aí os olhos humanos falavam, ih rapaz, você está louco. Nunca vai ter esse filho. Diz o irmão Brana que dali uma noite daquela, eles amanheceram os dois jovens. Fala assim, prova isso, o irmão Brana provou. Quando eles foram para o Egito, aquele rei se enamorou de Sara. E ele não ia se namorar de uma velha de 100 anos, não. Ela estava nova. Está vendo? Está vendo? Ela estava nova. Só que a Bíblia não fala claramente, porque é um segredo que Deus reservou. Nos dias do sétimo anjo, será revelado o segredo de Deus, todo o segredo de Deus. Tudo que essa Bíblia que era história foi revelado. Isaac, Rebeca, Abraão e Sara, Esther, Ruth, tudo, Caim e Abel, semente da serpente, foi revelado para nós, irmão, o profeta revelou para nós. Está vendo? Que privilégio nós temos. Agora você deixar o inimigo te tirar disso? Não, não vamos deixar não. Pode ver as coisas, parece que está minguando. Lembra de Sara e Abraão. Vai haver uma transformação para receber o Filho de Deus. Vai haver, irmão. Aí alguém fala, essa igreja está acabando. Se alguém falar, ele está falando contra Deus. Não está acabando de jeito nenhum. Deus está cuidando dela. Fala, Sara está acabando de velha e cadê o filho? Abraão está morrendo de velho e cadê o filho? De repente os dois jovens lá. E agora? E de repente o Isaac nasceu. Irmãos, é para isso que nós estamos caminhando, porque é os últimos dias. Nós estamos caminhando é para isso.
Deus está preparando nós para isso. Então não olhe pela coisa que está definhando. Você pode olhar para todo lado que está definhando. Aí as pessoas falam assim, eu não vou no culto de oração, não, só tem meia dúzia. Aí é que eu vou. Eu não vou no culto de domingo porque só tem uns irmãozinhos lá. Uai, você é filho de Abraão? Abraão não olha para isso. Abraão olha para o invisível. Ele olha para a promessa do invisível. Ele não olha para o natural, não, meu Deus. Nós não olhamos para o natural. Se você é filho de Abraão, você olha para o invisível, que prometeu. Vai sair gente daqui para o arrebatamento. Vai sair. Vai. Senão Deus estaria perdendo tempo com nós aqui? Deus não está perdendo tempo com nós aqui, não. Enviar uma mensagem dessa aqui para nós. Você já pensou todos os cultos, Deus falando? E você está com as mensagens, Deus falando. Deus falando. Vai haver uma transformação, irmãos, vai. Não só para nós, para todo esse mundo, ao redor do mundo. Para todos os eleitos ao redor do mundo. Agora está falando todo mundo inteiro, aí está ficando pouquinha gente. Uns está saindo para um ismo para lá, outro para cá, com as ideias para lá, outro com as ideias para cá. E aí a confusão está tremenda aí no meio dos que creem na mensagem. Não é uma denominação mais, é na mensagem. Um não crê no irmão Branham mais, outro já crê que já veio. Como o irmão Toninho estava dando graças a Deus, falou, graças a Deus nós estamos aqui, ó, em linha. Mas tem pessoa que fala, não, estão acabando. Nós não cremos não, Abraão não se acabou não. Abraão se fortaleceu na fé, e eu não vi a fé dele, mas onde está a sua fé? Eu não posso mostrar a fé para vocês não, mas ela está aqui. Agora um dia vocês vão ver. Agora eu não posso mostrar. E o tempo foi passando. Até que um dia a fé dele tornou realidade. Falou, eis aí. Vocês queriam ver a minha fé? Olha, dá uma olhada agora aqui. Vocês queriam ver a fé? A realidade tornou agora. Você já pensou, irmão? Essa é a realidade. Nós não podemos mostrar ela agora, mas ela vai ser mostrada um dia. Na realidade, vai ser mostrada. Na transformação. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus. Bendito Pai Celestial, muito obrigado pela tua bendita palavra. A palavra que foi dada a Abraão, essa palavra que tem sido dada a nós, pelo teu profeta, pelo Espírito Santo que usou esse profeta e nos armazenou alimento para o tempo que estamos vivendo. Obrigado por essa porção de hoje, Senhor. Essa porção do alimento espiritual vivifica na alma dos meus irmãos e minhas irmãs, que eles possam ter essa fé que Abraão teve, não olhar para o visível, olhar para o invisível, aquele que não falha. Ó Pai, vivifica na alma de cada um esta palavra de hoje, Pai, como sempre o Senhor tem vivificado as palavras que temos ouvido, Pai. Nos sustenta nas tuas mãos, ó Pai, até aquele dia da transformação, que pode ser a qualquer momento. Ó Pai, o mundo está em guerra, não sabemos o que será o amanhã, mas nos guarda desses males, ó Pai. Os teus eleitos em toda a face da terra, guarde e proteja cada um, Pai. Nossa família tem misericórdia daqueles que se apostataram. Ó Deus, o Senhor pode trazer de volta os apóstatas. Ajuda-nos a lembrar deles, ó Pai, a interceder pelos nossos irmãos que se apostataram. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Deus abençoe, irmãos, o regresso de cada um. Tenham uma boa noite, uma boa semana. Quarta-feira, o culto de oração, vocês estão convidados. E domingo, Santa Ceia. Reunião para os oficiais de manhã e a Santa Ceia à noite. Deus os abençoe. Vão abençoados.